pecadores, não podemos ver tua glória sem temor. Tu somente és santo, só tu és perfeito, Deus soberano, imenso em teu amor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és Deus triuno, excelso Criador. É um momento muito especial estarmos com vocês nessa quinta-feira e observarmos um texto que eu julgo importante para a nossa vida de intimidade, de comunhão com o nosso Deus. Eu quero que você, se puder, compartilhar comigo e puder abrir a sua Bíblia, é um texto que fica em Neemias, capítulo 1, e a partir daí eu quero tirar algumas lições que estamos vendo que são importantes para a nossa vida de intimidade, de comunhão com Deus. E abra comigo então em Neemias, capítulo 1, e vamos ler todo o capítulo. Ele é um capítulo pequeno, apenas 11 versículos, e esse texto ele é muito importante para o nosso crescimento de intimidade e comunhão com Deus, inclusive para poder passarmos por algumas lutas e sermos vencedores. Então vamos ao texto. Esse texto fala que quando Neemias ele ora por Jerusalém, as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenastes a Moisés, teu servo, dizendo, se transgredires, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim, e guardardes os meus mandamentos, e os cumprirdes, então ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para lhe fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgatastes com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo
e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Que Deus nos abençoe nessa palavra, que Deus nos dê sabedoria nesse texto e que nós possamos então compreender com clareza o que Ele tem preparado para a nossa vida. Vamos ao momento então de reflexão, a palavra do Senhor. Se nós observarmos aqui, Neemias, ele era um dos que tinha sido levado para o cativeiro. Ele estava lá com um grupo de pessoas. O texto que acabamos de ler, ele retrata que Neemias ele servia ao rei, ele era copeiro do rei. Entendemos aqui então que ele era aquele que levava o vinho, o alimento para o rei, era aquele que era de confiança do rei. E embora sendo um servo, ele adquiriu, dá a entender que ele adquiriu uma certa postura, adquiriu uma certa confiança ali. Embora sendo servo, ele era alguém que servia ao palácio, que servia diretamente ao rei. O texto fala que havia um grupo de pessoas que tinham ficado para trás. Aquelas pessoas que não tinham ido para o cativeiro, tinham se escondido ou não tinham sido pegos para ser levados para o cativeiro, ou que ficaram para trás, eles ficaram então naquela cidade de Jerusalém ou em outros lugares. E o texto fala que veio Anani, um dos seus irmãos, com alguns de Judá, e Neemias pergunta para eles sobre como estão os seus compatriotas, os seus irmãos que ficaram para trás. Já tinha se passado muito período, muito tempo ali. E o texto, no capítulo 1, versículo 3, chega a resposta, então, a Neemias. E disseram-lhe, os restantes que não foram levados para o exílio e se acharam lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Essa foi a resposta que Anani deu a Neemias. Talvez não era o que Neemias queria ouvir, o que ele se esperava, mas dá a intenção, dá a entender aqui que Neemias ele está preocupado com seus compatriotas, com seus irmãos que ficaram para trás. Embora Neemias, aqui sendo um servo, servindo a casa do seu opressor, ele está preocupado com a sua casa. E nós somos sabedores que o povo de Israel era um povo o qual Deus tinha escolhido, que Deus daria a eles uma certa proteção. Mas nesse momento, eles estavam sendo subjugados por uma nação opressora. E Neemias, ele vai começar a conversar com Deus, ele vai orar com Deus, vai conversar com o Senhor. Ele vai começar a relembrar como eles eram e como eles estavam e como eles estão. Ele lembra das promessas que Deus tinha colocado diante deles. E lembra também da palavra dura que Deus colocou diante deles se eles afastassem do Senhor. E lá no versículo 7 do mesmo capítulo, Neemias, na sua oração, ele diz assim, temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Nesse momento, Neemias ele reconhece a falta do povo, porque nesse momento Neemias ele coloca não somente a sua vida, mas ele coloca o pecado da nação diante de Deus. Ele reconhece que eles afastaram a nação de Israel, a nação de Judá, afastaram-se diante do Senhor. Ele no versículo 8 diz, lembra-te da palavra que ordenastes a Moisés, teu servo, dizendo, se transgredires, eu vos espalharei por entre os povos. Se cumpriu, porque o povo transgrediu diante do Senhor. E o ato deles afastarem diante do Senhor, isso trouxe consequências para eles, tanto espirituais como na sua própria vida, e eles foram levados cativos para o cativeiro. E eles serviam a um rei estranho. Mas voltando ao versículo 3, aí eu quero pensar com vocês algumas coisas aqui. Depois eu vou pular para mais 2 versículos seguintes. E exatamente no versículo 3, onde ele recebe uma resposta de Anani, onde disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham na província,
estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Nesse momento eu quero pensar com vocês sobre os muros de uma cidade, os muros de Jerusalém. Os muros eram exatamente aquilo que protegia para que o inimigo, o opressor, não viesse e pegasse ou fossem pegos de surpresa durante a noite ou algum momento. Era basicamente uma das primeiras proteções que era dado para uma cidade, para um povo que ali morava, que ali vivia. Então aquela proteção estava quebrada, estava derrubada. Então todos que vinham até Jerusalém entravam com facilidade, porque não havia nada que a protegia. Estavam derrubados ali. E o texto fala que Neemias chorou, ele clamou. Certamente Neemias relembrou, e eu comentei um pouco sobre a oração dele, lembrou que o povo tinha afastado de Deus. E quando o povo afasta de Deus, a sua proteção, ela é então tirada. É como se o povo rejeitasse a proteção de Deus. É como se eu rejeitasse a proteção de Deus na minha vida. Porque aquilo que me protege está tirado de mim. Os muros estão derrubados. Os muros estão quebrados ali. E precisamos, então, de uma proteção de Deus, a qual dá a entender que eles não tinham naquela cidade ali. Porque eles tinham rejeitado a Deus. Eles tinham fugido da presença do Senhor. E a consequência foi essa. Os inimigos vieram, quebraram os muros e estavam saqueando aquela cidade. Então, era necessário que aqueles muros fossem reedificados, foram feitos novamente. E eu fico pensando na sua vida, na vida das pessoas que estão nos ouvindo nessa noite, na vida das pessoas que estão habitando nos dias de hoje. Se os seus muros não estão quebrados, não estão derribados. Se o muro representa a proteção para você, a ideia daquilo que lhe traz uma certa proteção, uma certa confiança. Eu fico imaginando se os muros da sua vida não precisam ser reerguidos, feitos novamente. Se não há algumas brechas na sua vida, espiritual, emocional, que precisam ser reconstruídos. Será que não é o momento de nós começarmos a reerguermos, a buscarmos forças, para que nós possamos sermos encontrados em uma certa proteção? É o momento de nós começarmos a confiarmos em Deus e buscarmos ferramentas para que nós possamos sentirmos protegidos pelo nosso Deus. Ou até mesmo na sua vida, no seu dia a dia. Às vezes você se encontra somente acamado, somente ferido, entristecido. É o momento de nós começarmos a reerguermos nossa cabeça. Talvez tirarmos o pé da cama que estamos deitados, tirarmos os nossos pés para fora da nossa casa, começarmos a vermos um novo horizonte, começarmos a enxergarmos uma nova perspectiva de vida, começarmos a entendermos que é um mundo lá fora, o qual você pode romper, você pode caminhar, começamos a entendermos que precisamos começar a reconstruirmos tudo aquilo que está nos trazendo um certo distanciamento das coisas que são importantes para mim e para você. Começamos a colocarmos alguns tijolos para começarmos a reerguermos um muro que nos traz uma proteção, que nos traz uma confiança. É o momento que nós começamos a acreditarmos em algumas coisas. Eu quero dizer para você que você é capaz. Nós precisamos dar alguns passos em nossa vida. Nós precisamos tirarmos o pé da cama, precisamos tirarmos os pés do nosso quintal, os pés do nosso lote, os pés da nossa casa e começarmos a caminharmos. Talvez rumo ao trabalho, rumo a novas conquistas, começarmos a sonharmos novamente, começarmos a buscarmos aquelas anotações que nós temos talvez guardadas e começarmos a lê-las novamente e começarmos a uma nova perspectiva em nossa vida. Porque Deus quer isso para mim e para você. Muitas vezes, alguns sonhos são deixados para trás e é como se tivesse um balde de água caído em cima deles e nós perdemos algumas perspectivas em nossa vida. Eu quero dizer para você que Deus é aquele que está com você. Deus é aquele que quer que você retome as atividades que você outrora tinha colocado diante dele. Deus dá um novo renovo para você, um despertar na sua vida, porque ele entende que os muros precisam ser reconstruídos novamente. Essa era a preocupação de Neemias, porque os muros estavam quebrados.
estavam acessíveis a qualquer praga, acessíveis ao inimigo, acessíveis às vidas serem chegadas. E muitas vezes você é a Jerusalém. E os muros que estão diante de você estão sensíveis, estão abertos. Então Deus quer que você venha tapar esses muros, colocar os tijolos ali, reedificar uma proteção sobre a sua vida. E os medos às vezes nos causam algumas consequências. Mas quando os muros são reerguidos novamente, certamente você vai ter forças. Então o que eu posso dizer para você? Comece a colocar um tijolinho de fé. Comece a colocar o pé fora da cama, comece a colocar o pé fora de casa, comece a sonhar novamente, comece a planejar e vá à frente, que esses muros vão ser edificados. E na sua fé em Cristo Jesus, algumas coisas que precisam ser colocadas diante de Deus, você buscar a confiança nele, para que esse muro então venha a ser novamente edificado diante do altar do Senhor. Outra coisa que o texto fala, no versículo 3 ainda, é não somente os muros, mas que as portas de Jerusalém foram queimadas. A ideia de porta é aquela que dá entrada para a cidade, entrada para um grupo de pessoas. Os muros podem ser então erguidos, mas é necessário que haja uma porta para que seja entrado, as pessoas possam entrar na hora que precisam ser entradas, de uma hora certa, uma hora correta. A porta ela é fechada quando não é para ninguém entrar, mas a porta é aberta quando é para alguém entrar. Da ideia de limites, da ideia de que é acessível a quem possa de direito entrar em determinado momento, em determinada hora da nossa vida. E às vezes as nossas portas estão abertas e entram quem quer entrar em qualquer momento, e não pode ser assim. Há momentos na nossa vida que você precisa dizer um não. A porta vai ser fechada agora. Não duro, mas você percebe que aquilo você não é capaz, que aquilo você não pode, que aquilo você não deve. Então é necessário que a porta seja fechada para tal e para isso. Muitas pessoas têm dificuldade de dizer não. O não, ele é importante no nosso dia a dia da nossa vida. O não é importante para o seu crescimento de vida, de experiência pessoal. Pessoas precisam aprender a dizer não. Quando precisa dizer não, tem que ser dito não. Se você não é capaz, se você não pode, você não concorda com essa questão, então pode dizer não. Não é ideia de dizer um não duro, olha, eu não quero, eu não posso. Mas dizer o seguinte, olha, isso eu entendo que não é bom para mim e nem para você. Por isso não concordo, eu prefiro não fazer isso. Mas vamos caminhar junto, vamos ver uma nova solução para essa questão. Os muros de Jerusalém, então foram derrubados. As portas foram queimadas. Da ideia de que não havia proteção alguma. Da ideia de que o inimigo poderia entrar hora bem que ele quisesse. Dava a ideia de que não havia limites ali. Mas Deus, Ele quer abençoar a sua vida. Ele quer reerguer os seus muros. Ele quer novamente que você venha fazer as portas para que elas possam ser abertas na hora devida, que é correta, que é importante. E Neemias entendeu que o povo de Jerusalém passava por todas essas questões e situações de frustrações, porque eles tinham tomado uma decisão anteriormente errada. O que eu quero dizer isso aqui? Às vezes nós erramos, às vezes você erra, e nós nos frustramos, nos enclausulamos, nos fechamos, entristecemos, choramos e pensamos que não há uma nova saída. Mas eu digo que é o momento de você reerguer os seus olhos e entender que há um propósito, entender que há uma chance para você. Segundo o texto bíblico, Neemias entendeu dentro das Escrituras que se eles voltassem para o Senhor, e realmente Deus ia novamente abrir as portas. Foi exatamente a oração de Neemias. Ele reconheceu o pecado da nação. Ele se coloca como nação ali. Ele se declara pecador em relação à nação e clama ao Senhor para que os livre, para que os guarde, para que Deus os proteja. Ele se preocupa com o povo que ele estava, que o povo ali ficou. Muitas pessoas, nos dias de hoje, 2021, janeiro, estão desprotegidas do Senhor. Muitas pessoas
deixaram as suas convicções religiosas, perderam os seus princípios bíblicos, acostumaram com uma vida fácil, acostumaram com circunstâncias que o mundo lhe oferece e não têm fechado as portas para essas questões, não têm aprendido a dizer não. E o inimigo tem entrado na sua vida de uma forma tranquilamente e saído quando ele quer. Eu entendo que você precisa restaurar a sua Jerusalém, que é você. Os muros da sua vida precisam ser reconstruídos. As portas que foram queimadas, que estão abertas para o inimigo entrar a hora que ele quer, precisam ser fechadas para que o inimigo não possa entrar, mas ser abertas na hora certa para quando Deus quer te abençoar. Vai depender de você. Você precisa tomar um passo inicial na sua vida. Deus está pronto para derramar sobre você, para te abençoar, mas você precisa tomar uma decisão importante na sua vida para que isso venha a acontecer. E Neemias nos ensina isso. Neemias nos ensina isso. E estou aqui hoje clamando a Deus sobre a sua vida, para que você venha deixar que essas portas sejam novamente edificadas, feitas, que foram antes queimadas, que esses muros que foram derrubados venham a ser novamente construídos na sua vida. Você precisa tomar uma posição na sua vida e deixar que Deus venha reconstruir esses muros na sua vida. E depende de você depende de você tomar decisões e posições importantes para a sua vida, para que isso venha a acontecer. Não abandone os caminhos do Senhor, mas deixe que Deus venha ser Deus na sua vida. Não venha deixar que conselhos errados venham mudar a sua vida, mas venha deixar que os conselhos bíblicos, que a palavra de Deus, venha então sim fazer diferença na sua vida. Eu acredito que 2021 são dias de concertos, são dias de reedificação, são dias que nós precisamos buscar a nossa intimidade e comunhão com Deus. Não deixar que os ditos do mundo, ditos do inimigo, venha nos mudar e nos moldar, mas nós possamos ser pessoas firmes e sempre firmes nas palavras do Senhor. São dias, meu amado, que você precisa ter acertos com Deus, comunhão com Deus. Você precisa dizer sim, sim e não, não. Que as portas para o mundo precisam ser fechadas e que as portas para Deus precisam ser edificadas e abertas. Que os muros, as oportunidades que o inimigo tem tido para entrar na sua vida, você possa tapar a brecha, para que o inimigo não venha mais lançar circunstâncias sobre você e nem possa entrar a hora que ele quiser. Mas deixe Deus ser Deus na sua vida e venha te abençoar em nome de Cristo Jesus. Vamos aprender com Neemias, vamos clamar ao nosso Deus e deixar que a bênção do Senhor venha ser poderosa na sua vida em nome de Cristo Jesus. Vamos orar e vamos falar com Deus. Pai, nesse momento, eu venho interceder por cada ouvinte e que a tua palavra, que é viva e que é poderosa, venha fazer essa mudança que esse ouvinte necessita aqui agora. Venha guardá-lo, protegê-lo e abençoá-lo. Eu clamo a ti que as portas que o inimigo tem queimado, o Senhor venha edificar novas portas para que o inimigo não venha entrar mais nessa vida. Os muros que foram quebrados, derrubados, venham ser reerguidos por Deus, para que haja uma proteção na vida espiritual dessa pessoa. Esse que nos ouve, que tem as suas lutas interiores, as suas lutas aqui dentro, emocionais, que o Senhor venha ajudá-lo a tomar posições, decisões, para que possa ver um novo horizonte, um novo caminho, que ele possa sair da onde ele está e possa tomar decisões para caminhar rumo a uma vida forte, fervorosa, alegre e contente. Eu abençoo esse lar, abençoo essa família nessa noite aqui agora. Eu oro em nome de Cristo Jesus. Amém. Meu amado, minha amada, que Deus te abençoe. Ainda estamos no nosso culto em casa, nas quintas-feiras, mas nosso culto de domingo, às 18 horas, estão avante. Então não perca tempo, caminhe com Deus, vá ao templo da Igreja Cristã Evangélica da Cidade de Jardim, aos domingos, às 18 horas, e seja abençoado em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe. Fique com Deus.